Muito bem. Então, dando continuidade à disciplina da responsabilidade tributária, rapidamente, o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu o seguinte, a gente viu que a sujeição passiva tributária, quer dizer, sujeito passivo de uma obrigação jurídica tributária, a priori é o contribuinte. Muito bem. Só que, às vezes, a lei coloca no lugar desse sujeito passivo contribuinte a figura jurídica do substituto, ou por uma questão, muitas vezes por uma questão até de conveniência. Então nós vimos que nós temos a chamada, quando a responsabilidade tributária não é do contribuinte, nós temos a figura da chamada responsabilidade tributária por substituição. E aí nós vimos dois tipos de substituição. A chamada responsabilidade tributária por substituição para trás, do artigo 128 do CTN, e a chamada responsabilidade tributária por substituição para frente, do parágrafo 7º do artigo 150 do CTN, quando o substituto, ele retém o imposto que será devido numa operação futura, em que poderá ocorrer, ou não, né, ocorrer o chamado fato gerador presumido. Muito bem. Então eu tenho a responsabilidade tributária por substituição para trás, 128 CTN, responsabilidade tributária por substituição para frente, artigo 150, parágrafo 7º. Hoje nós vamos começar a enfrentar a questão relativa à responsabilidade tributária por transferência. E essa transferência, ela poderá se dar... primeiro, vamos analisar a responsabilidade tributária por transferência de terceiros. Vejam, terceiros podem ser os responsáveis pelo pagamento de um tributo. Em que circunstâncias não será o contribuinte o responsável, mas será um terceiro? Essas hipóteses estão elencadas aqui no artigo 134 do Código Tributário Nacional, que diz: nos casos de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 1. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida, os tabeliães e escrivães pelos tributos devidos pelos atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Inciso 7º, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. E aí o parágrafo único do artigo 134, ele diz: o disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades as de caráter moratório. Muito bem. Os terceiros, então, designados, são responsáveis em razão de atos ou omissões, porém sem agressão à lei, contrato social e estatutos. Trata-se de responsabilidade subsidiária, embora a lei fale em solidária, na medida em que comporta benefício de ordem. Vejam só. O que acontece? Por que o síndico pode ser responsabilizado pelos tributos devidos pela massa falida? Será que como é que eu vou raciocinar
Como é que eu vou considerar essa hipótese? Então todo tributo devido pela massa falida é responsabilidade solidária do síndico? Quer dizer, se a massa falida não pagar, o síndico tem que pagar os tributos devidos pela massa falida? Será que o raciocínio é esse, senhores? Claro que não, claro que não. Vejam só, o que o artigo 134 coloca é o seguinte, veja, o síndico, veja, o artigo 134, inciso 5, fala, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Agora, vejam que no caput, você está aqui, nos casos de impossibilidade de exigência da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem, ou pelas omissões de que forem responsáveis, ou seja, ou pelas omissões de que forem responsáveis. Atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Não se trata de responsabilizar o síndico pelos tributos devidos pela massa, porque senão ninguém aceitaria ser síndico de massa falida. Vejam, senhores, uma massa falida, uma empresa que vai à falência, onde ela deixa milhões de débitos tributários em aberto. O síndico é responsável? Não. Preste atenção. O que o síndico vai fazer? Qual é a função dele como síndico? Ele vai arrecadar os bens da massa e ele tem que pagar os assistentes que ele vai ele vai nomear assistentes técnicos de contabilidade para poder fazer a prestação de contas aos credores dessa massa falida e prestar contas ao juízo, já que ele é nomeado pelo juiz. Mas então, vejam só, vamos imaginar que uma determinada massa falida possua imóveis. Vejam, durante o curso do processo de falência, esses fatos geradores tributários relativos a esses imóveis, por exemplo, o IPTU desses imóveis, vai vencer ano a ano. Vamos imaginar que esses imóveis, alguns deles, estejam alugados. O que o síndico tem que fazer? Qual é a sua função? Ele tem que separar rendas suficientes para satisfazer o pagamento desses tributos. Mas quais tributos? Os tributos cujos fatos geradores ocorram no curso do processo de falência. Não os tributos que a massa deva. Então ele, como síndico, vamos supor, eu tenho cá 3 ou 4 imóveis alugados. Eu vou arrecadar esses valores mensalmente, depositá-la numa conta determinada pelo juízo da massa falida, e dessa conta serão retirados os valores para pagamento do IPTU desses imóveis, por exemplo. Se o síndico, devendo fazer isso, não o fizer, ou seja, pecar por omissão, deixou em aberto os tributos devidos pelos imóveis locados, nada obstante tenham sido recebidos aluguéis, então ele poderá sim ser responsabilizado solidariamente por aqueles débitos, ou seja, pela omissão de que for responsável, e não indefinidamente pela massa. Assim, a mesma coisa, os tabeliães. Por isso que quando você vai passar uma escritura pública, perante um cartório de notas, por exemplo, o escrivão, ele pede que você entregue o dinheiro do ITCMD, por exemplo, ou do ITBI, entregue para ele. E ele vai fazer o pagamento. Por quê? Porque ele sabe que se você levar uma guia lá e essa guia eventualmente seja uma guia falsa de recolhimento, e na impossibilidade de receber desse contribuinte, ele poderá vir a ser responsabilizado. E por conta disso, ele não aceita que você leve a guia paga. Ele quer que você dê o dinheiro a ele, para ele pagar a guia. É justamente essa questão. Mas então, pelos atos por eles praticados, ou pelas omissões de que forem responsáveis. Assim, os pais pelos tributos devidos para os seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos seus curatelados ou tutelados, e assim sucessivamente. Até que se chega no inciso 7º, que fala:
os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, vejam, senhores, a liquidação de sociedade de pessoas é algo que pode se dar de forma regular ou irregular. O que é uma dissolução regular? Veja, como é que uma empresa nasce? Uma empresa nasce quando nós vamos ao órgão competente, né, e registramos junto a esse órgão competente os nossos estatutos sociais, o nosso contrato social. Então nós vamos a uma empresa comercial, por exemplo, tem seus atos sociais registrados perante a junta comercial do estado onde se localiza. Então aqui nós vamos à junta comercial do estado de São Paulo e registramos perante a junta comercial o nosso contrato social. Ora, se nós vamos dissolver nossa empresa, nós vamos a esse mesmo órgão, a junta comercial do estado de São Paulo, e registramos perante esse órgão o nosso distrato social. Nós dissolvemos a nossa empresa. Ou seja, liquidamos a nossa empresa. Ora, se nós liquidamos a nossa empresa e a empresa possui débitos tributários, esses sócios que liquidaram a empresa serão responsabilizados pelos tributos devidos por essa empresa que foi liquidada, nada mais natural. Só que no Brasil, infelizmente, o que acontece é a chamada dissolução irregular. O que é uma dissolução irregular? É o chamado alaranjamento. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos uma empresa, nossa empresa tem muitas dívidas tributárias que nós não queremos pagar. Então nós vendemos essa empresa para dois hipossuficientes que não possuem dinheiro para pagar nada, nem possuem dinheiro nem para comer, quanto mais para pagar as dívidas tributárias dessa empresa quebrada. Então nós transferimos para esses dois laranjas e eles estão lá tocando a firma lá. Aí vem a execução fiscal, verifica que a empresa não tem bens e que os sócios também não têm bens. Veja, aí o juiz, na própria execução fiscal, o juiz pode decretar a chamada dissolução irregular dessa empresa. E na dissolução irregular, poderão sim ser alcançados os bens pessoais dos sócios, que eram sócios ao tempo da ocorrência dos fatos geradores. Por quê? Porque houve fraude, senhores. Só existe a possibilidade de alcance dos bens dos sócios de uma empresa quando nós temos a figura jurídica da fraude. Fora do âmbito da fraude, não se responsabiliza o sócio, não. Então, veja, dissolução irregular é uma dessas hipóteses. E a liquidação regular também, porque se eu resolvi liquidar minha empresa e a empresa tem dívidas, eu vou ficar responsável por essas dívidas. Muito bem. Mas, no caso da dissolução irregular, ela por si só já é uma fraude. Agora vejam o que acontece. Nós não podemos confundir essa questão aqui do 134.7 com a questão relativa à responsabilidade pessoal do sócio gerente. Porque olha só o que diz o artigo 135 do CTN. Veja, nós estamos aqui, responsabilidade tributária por transferência sob uma chavinha de terceiros. Aí nós temos responsabilidade tributária por transferência por infração. É o 135. E o que diz o 135? Ele diz: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Veja, lógico. Os sócios, no caso da dissolução irregular de sociedade de pessoas, que é um ato praticado com infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 2. Os mandatários prepostos e empregados. Vejam, mandatário preposto e empregado pode sim ser responsabilizado
por débitos tributários da empresa. Em que hipótese? Veja, olha, por exemplo, você vai ao banco pagar um tributo e com base na confiança que você tem no gerente do banco, você deixa o dinheiro lá com o gerente para ele pagar para você. Ele mete o dinheiro no bolso e rouba você, some, desaparece, não paga o tributo. Ele vai ser responsabilizado, sim, pessoalmente, por aquele débito tributário seu. Por quê? Porque ele, na qualidade de gerente, ou no caso ele é empregado de uma instituição financeira, levou você a crer que você poderia confiar que ele recolhesse aquele tributo. E ele não recolheu, ele agiu com infração de lei, contrato social e estatutos, ou seja, ele praticou um crime. Muito bem. Então, essa é uma das possibilidades. Agora vejam, essa é a grande questão que se põe, se coloca nos tribunais, é o inciso 3 do artigo 135 do CTN. Por quê? Veja, o inciso 3 do artigo 135 do CTN, ele diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, estatutos. Inciso 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Ora, a grande questão, e é isso que a gente vai discutir aqui, é que o que acontece via de regra, né? Acontece via de regra o seguinte: vem uma execução fiscal contra uma determinada empresa. Chega lá, encontra a empresa funcionando lá, tudo direitinho. Só que a empresa não tem bens para satisfazer a dívida. E aí, o oficial faz uma certidão. Olha, compareci no dia tal, às tantas horas, a essa empresa e não encontrei bens suficientes para pagamento da dívida. Ora, e aí, a grande falácia, né? Vem a Fazenda Pública e diz: olha, a empresa, meritíssimo juiz, a empresa não tem bens e, portanto, requer a inclusão dos sócios gerentes no polo passivo desta relação jurídico-processual, nos termos do artigo 135.3 do CTN. E não poucas vezes, esse juiz autoriza, defiro, inclua-se o sócio no polo passivo. Essa é a questão que se põe. Vejam, qual foi o motivo da inclusão desse sócio no polo passivo? A insuficiência patrimonial? Veja, a insuficiência patrimonial da empresa gera automaticamente a inclusão do sócio gerente no polo passivo? Vejam, senhores, não é isso que diz a lei. Se fosse assim, e aí eu coloco essa questão, e sempre aqueles que defendem essa posição ficam com cara de geladeira, eu digo o seguinte: olha, se a insuficiência patrimonial é suficiente para responsabilizar o sócio-gerente, então essa mesma insuficiência patrimonial deveria ser suficiente para responsabilizar o empregado, né? Por que você não pede a colocação no polo passivo dessa relação jurídica também os empregados da empresa? Aí o procurador diz: não, mas empregado não, por quê? O sócio está no inciso 3 do artigo 135, os empregados estão no inciso 2. Então vejam, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque nesse caso especificamente, não houve fraude. Vamos imaginar o seguinte: você não praticou fraude alguma, você está lá tocando a sua empresa, você pagava seus tributos, você estava em dia com suas obrigações todas, estava tudo bem. Um belo dia veio uma pandemia de Covid-19 e o seu restaurante ficou fechado e não conseguiu abrir durante 5 meses. Aquilo foi demais para você.
Veja, pagou o aluguel, pagou as despesas operacionais, pagou empregados e não teve receita, e você está ali naquela situação quase falimentar, né? Você não vendeu a empresa para ninguém, você está lá, estão lá os sócios que eram sócios ao tempo que essa empresa ia muito bem. Só que depois da pandemia, essa empresa passou a ir aí muito mal, e não tem dinheiro para pagar os tributos, e não tem patrimônio suficiente. Que espécie de fraude você praticou? Ser pobre é fraude? Desculpe, pelo que eu saiba, conquanto pobreza não seja virtude, seja defeito no Brasil, ser pobre ainda não é uma fraude. Ainda não é uma fraude, graças a Deus. Então, vejam só, você não praticou fraude alguma, você não agiu, você não praticou nenhum ato com infração de lei, com infração do contrato social ou dos estatutos. Você está meramente inadimplente, somente isso. E a sua inadimplência, por si só, não gera automaticamente a responsabilidade pessoal do sócio-gerente. Então vejam, quando eu falo de responsabilidade de terceiros, estou sempre me reportando à responsabilidade pela prática de atos vedados por lei, né? Estou falando, né, que esses atos praticados, que poderão responsabilizá-los pessoalmente, deverão ser atos reprováveis do ponto de vista legal. Então, infração à lei é a conduta ilícita que deve concorrer para o resultado consubstanciado na impossibilidade de solução do débito tributário no patrimônio da sociedade. Veja, mas não se trata de simples inadimplemento. O que eu quero lhes mostrar é que, a propósito disso, nós temos a súmula 430 do STJ. Veja só, nesse caso que eu coloquei, em que o procurador da Fazenda Pública pediu a inclusão do sócio no polo passivo desta relação jurídica pela simples insuficiência patrimonial, não é cabível a responsabilização do sócio. Ou seja, o mero inadimplemento da obrigação tributária não configura infração à lei, caracterizadora da responsabilidade do administrador pelo débito tributário correspondente. Nesse sentido, a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Então, vejam, nós estamos diante de uma situação de inadimplemento, não em função de uma relação, de uma situação de fraude. Vejam. E logo em seguida nós temos a súmula 430, mas temos a súmula 435, que diz o seguinte, olha, presume-se dissolvida irregularmente, aí vai responsabilidade do 134.7, a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Aí, no caso, o que eu tive? Eu tive que o sócio-gerente, ele praticou infração de lei. Por quê? Porque ele não entregou os registros contábeis nos órgãos competentes. Simplesmente a empresa sumiu, desapareceu. É uma empresa fantasma, que não está entregando regularmente os seus livros contábeis para quem de direito. E nesse caso, veja, essa não entrega dos livros contábeis, ela enseja uma fraude. E essa fraude poderá, sim, ensejar a responsabilidade pessoal do sócio-gerente. Vejam, o STJ ele tem decidido bastante casos com base nessa teoria que chama-se teoria menor. Ele diz o seguinte: não é automático
Não é pelo fato de que a empresa deve tributos que esse sócio é responsável pelo pagamento desses tributos. Não, de jeito nenhum. É uma coisa que pode ser considerada? Pode ser considerada, mas não necessariamente esse sócio será responsabilizado pelo pagamento desse tributo. Muito bem. Então, veja, essa responsabilidade pessoal do sócio gerente, ela decorre de infração de lei, infração de contrato social ou de estatutos. E o ônus da prova, para provar que um sócio infringiu a lei, praticou uma fraude, o ônus da prova é da Fazenda Pública. Não é simplesmente assim, essa empresa aqui não tem bens, então os sócios responderão ilimitadamente. Não, se fosse simples assim, então poderia sim também responsabilizar ilimitadamente os próprios empregados dessa empresa. E isso é vedado por lei. Ninguém pode sair responsabilizando o empregado pelos débitos de uma pessoa jurídica de direito privado que esteja em situação de inadimplência. Muito bem. Então, vimos bem essa questão, visualizamos essa questão. O sócio pode responder, sim, com seus bens pessoais. Ele pode responder pessoalmente pelos débitos tributários da empresa? Pode, mas ele tem que ter praticado fraude. Se ele não praticou fraude, ele não é responsável. Mas a empresa não tem bens. A empresa não tem bens. O que paga uma dívida? Os bens do devedor. O devedor não tem bens, a dívida não é satisfeita. Se o devedor adquirir bens, a dívida será satisfeita. Ponto. Ponto. Então, eu tenho, veja, na minha chave, responsabilidade de terceiros, 134, responsabilidade por infração, 135, responsabilidade por sucessão. Se a responsabilidade for por sucessão, e aí nós vamos ter mais uma chave de 3 se abrindo. Responsabilidade tributária por transferência em face de sucessão, eu terei a sucessão imobiliária, a sucessão pessoal e a sucessão empresarial. Vejam só. A sucessão imobiliária, senhores, está no artigo 130 do CTN, que diz o seguinte: os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova da sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. É um raciocínio, senhores, muito simples. Como assim? Muito simples. Veja você, se você está adquirindo um imóvel, você está se subrogando nos débitos tributários eventualmente existentes sobre esse imóvel. Independentemente de você ter sido parte ou não ter sido parte nessas ações da Fazenda Pública contra o proprietário. Você está comprando um imóvel. Então ninguém deveria comprar um imóvel, né, sem consultar um advogado. Mas, lamentavelmente, a maioria das pessoas compra imóveis sem consultar o profissional advogado, né? Então isso gera uma série de problemas. Por exemplo, né, você compra um imóvel, está tudo bem, você se instala lá, o imóvel é bonito, bate na sua porta um oficial de justiça. Olha, queria informar para o senhor que o leilão é amanhã. Como assim leilão amanhã? Pô, eu comprei esse imóvel agora, o imóvel está livre desembaraçado, estou com a matrícula dele aqui, ó, matrícula limpinha, não tem penhora, não tem nada. Eu falei, senhor, desculpa, eu só vim intimar o senhor do leilão.
E aí você observa que não está escrita essa penhora na matrícula, mas existia em trâmite contra aquele proprietário um processo de execução fiscal. E nesse processo de execução fiscal, o imóvel foi penhorado, ele foi nomeado depositário, e o leilão é amanhã. E você vai arguir o quê em seu favor? Eu não sabia? Não, desculpa. Você não pode arguir esse desconhecimento. Você não é um terceiro de boa-fé. Você é um terceiro presumivelmente de má-fé. Por quê? Se existia uma ação judicial tramitando contra o vendedor, você teria que ter tido a cautela de obter certidões negativas de ações judiciais contra esse vendedor. Se você tivesse contratado um advogado, ele teria aí solicitado uma certidão de distribuição de ações junto ao Poder Judiciário Estadual, junto à Justiça Federal, junto à Justiça do Trabalho, para verificar se não existiam ações que pudessem comprometer essa venda. E aí você observa que esse proprietário, ele vendeu esse imóvel para você em fraude, ou seja, ele deve muito mais do que ele tem de patrimônio e vendeu para você um imóvel que não é um imóvel, é um mico. Você pensa que é um imóvel, não é um imóvel, é um mico. Ou seja, você não teve as cautelas necessárias para a aquisição de um imóvel. Quem compra um imóvel deve verificar se existem ações em trâmite contra esse proprietário, mesmo que essas ações estejam tramitando e você não saiba, porque só olhou a matrícula do imóvel. Se havia penhora, não havia penhora, você achou que estava tudo certo. E não estava. Então vejam, senhores, aquele que adquire um imóvel está se subrogando nos débitos tributários relativos a esse imóvel, independentemente de qualquer formalidade. Agora, se ele adquiriu em asta pública, né, aí não, aí ele está adquirindo esse imóvel livre e desembaraçado, e eventuais restrições, penhoras, dívidas, etc., recairão sobre o preço que ele depositar. 1 minuto só, para eu trocar a gravação, volto em seguida. 1 minuto